Voltei. Voltamos. Deus. Ao vivo é assim, internet caiu e a gente foi junto, mas estamos de pé novamente para continuar o assunto aqui. Eu vou repetir o que eu falei antes da internet cair, que é a definição do termo pecado que a gente estava falando. Então, a definição completa e exclusiva do pecado seria: o pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus, né? Como a glória de Deus é a revelação do seu caráter, o pecado é uma insuficiência do homem em relação à glória ou ao caráter de Deus, certo? Então, o que é que essa definição ensina para nós? Primeiro, Erivelto, que pecado não é uma coisinha qualquer, não é? É grave. Alguma coisinha, uma falhazinha qualquer. Não, pecado é algo muito grave. Tão grave que o apóstolo Paulo, explicando a respeito do tema, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como a glória, segundo a nossa definição aqui, é a revelação do caráter de Deus, então o pecado é uma insuficiência do homem em relação à glória ou ao caráter de Deus. Ou seja, quando o homem, a Bíblia diz que ele está destituído da glória de Deus, então quer dizer que ele não tem condições por ele mesmo de se relacionar com a glória ou o caráter de Deus da forma como ele está, certo, Erivelto? Correto. Vai observando o que aconteceu, por exemplo, com o pecado original. Quando Deus deu aquele mandamento para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela palavra expressa por aquele mandamento estava revelando o caráter de Deus, porque as nossas palavras revelam o nosso caráter. Então a palavra de Deus revela o caráter de Deus, contra o qual eles pecaram. Por essa razão que nosso Senhor Jesus Cristo chama o pecado de ofensa. É uma coisa que se pratica desse jeito, ofende a divindade. Desse jeito. Então, a primeira coisa que a gente falou aqui foi justamente isso, né? Por que o homem precisa ser salvo? Porque está espiritualmente morto em delitos e pecados. Aí nós demos uma pequena definição sobre o que é pecado. E em segundo lugar, do porquê o homem precisa ser salvo. O homem precisa ser salvo dos seus pecados. Já que ele está morto em delitos e pecados, tem alguém por aí, Erivelto, que eu escuto de vez em quando, assim, não é poucas pessoas, né? Diz assim: eu tô nessa por causa de Adão. Já ouviu? Já. Eu tô nessa por causa de Adão. Só que Adão, ele foi o primeiro a pecar. Nós estamos nessa porque também somos pecadores. Exatamente. Certo? Não existe essa história de colocar a culpa em Adão, né? Porque isso aí eu chamo de síndrome de Satanás, de colocar a culpa no outro. Isso já começou no Jardim do Éden, quando Deus inquiriu Adão e Eva, e Adão colocou a culpa na mulher, aliás, entre aspas, colocou em Deus, né? Porque ele disse que foi a mulher que tu me deste. Depois a mulher disse que foi a serpente que enganou, e a serpente não tinha quem botar a culpa, recebeu a lapada, porque a culpa era dela mesmo. Mas a verdade é que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. As pessoas, elas pecam individualmente. E se existe pecado na vida da pessoa que não foi perdoado, que não foi tratado, essa pessoa está espiritualmente morta
e precisa urgentemente ser salva desses pecados. Um texto, Evelio, bem interessante, Mateus 1:21. Quando o anjo veio anunciar, eu acho que faz a memória aqui, foi o anjo que apareceu no sonho de José. A José, né? Exatamente. José intentava deixar Maria, né? E ele teve um sonho, o anjo apareceu em sonho. Ele disse assim a respeito de Jesus: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque não é possível você salvar-se a si mesmo. Não é possível. Você precisa de alguém com condições suficientes para assumir teu lugar. Porque você não pode justificar-se ou salvar-se a si mesmo. Por isso que Jesus, ele veio morrer na cruz do Calvário no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos de volta receber a comunhão uma vez perdida por causa do pecado do homem com Deus. Exatamente. O profeta Isaías falou algo interessante com respeito a essa incapacidade do ser humano salvar-se a si próprio, voltar a ter comunhão perdida com Deus por conta própria. Quando ele disse que as nossas justiças, ou seja, as obras que o homem possa fazer, que chama de boa, são como trapo de imundície. As obras do homem, elas estão manchadas pelo pecado. Porque o pecado, ele domina o homem por inteiro. Espírito, alma e corpo. Então toda a produção humana, ela está fadada ao fracasso nesse sentido, por causa do pecado que acompanha o ser humano. É desse jeito. Então, primeiro lugar que a gente viu, né? Porque o homem precisa ser salvo. Primeiro, porque está espiritualmente morto em delitos e pecados. Em segundo lugar, ele precisa ser salvo dos seus pecados, né? E em terceiro lugar, porque está espiritualmente perdido. A Bíblia diz, novamente em Efésios 2:1, eu vou falar novamente, quando o texto diz assim: ele vos concedeu vida. Observa o texto: ele vos concedeu vida. Só se recebe vida quem está morto. Exatamente. Não é? Ninguém recebe vida vivo. A vida é dada a quem está morto. Então, o texto continua: estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, né? Em Lucas 19:10, Jesus diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, espiritualmente, o homem no mundo, mesmo ele se achando, vamos dizer assim, muito capaz, muito inteligente, né, dono de si, diante de Deus, ele está perdido por causa dos pecados que ele tem praticado. Então, o terceiro ponto aqui dessa nossa fala hoje é porque o homem está espiritualmente perdido. É preciso, você que me escuta nessa noite, aqui juntamente com meu irmão Erivelto, é preciso você voltar-se para Deus. O Espírito Santo convida você a voltar-se para Deus nessa noite. O Espírito Santo fala ao seu coração dizendo que a vida de pecado que você está levando vai levar você para a perdição, se você não se arrepender o mais rápido possível. Por quê? Porque, meu irmão, você não tem controle da sua vida. Você não sabe quando sairá desta vida para a eternidade. Você não tem capacidade, com toda a sua inteligência,
de colocar um segundo a mais de vida a você mesmo, sem a ajuda de Deus. Não Com certeza. Possível, né? Não é possível. E a palavra perdido, ela tem significados, como por exemplo, perdido, desgarrado, como diz a passagem de Isaías sobre as ovelhas desgarradas. Éramos como ovelha desgarrada, ou seja, a ovelha sai da companhia do rebanho e se embrenha pelo mato, pelo terreno afora e se perde. Ou seja, se distancia, se desgarra. Mas também a palavra perdido pode significar sem rumo, sem direção. Quando a pessoa está perdida num lugar que não sabe para onde ir, está sem direção, sem rumo. Às vezes, irmão Jorge, sim, a gente evangelizando, quando a gente toca na questão da salvação, se a pessoa já tem certeza da salvação, é costume de muitos dizer assim: não, eu não sei disso, isso aí só Deus é que sabe. Então, essa resposta manifesta que essa pessoa está sem direção quanto às coisas espirituais de Deus. Ou então está colocando tudo na mão de Deus e não assumindo nenhuma responsabilidade. Né? Exatamente. Porque a verdade é que as pessoas não gostam de assumir responsabilidade. As pessoas gostam sempre de colocar a responsabilidade que é delas nas costas de outro. A culpa é sempre de alguém. Eu estou assim por causa de A e B. Quando na realidade nós precisamos mudar radicalmente a nossa forma de olharmos para nós mesmos, né? Para que a gente possa compreender qual é a vontade de Deus para nós, né? Com certeza. Veja só. Quarto ponto, para nós encerrarmos por hoje, ou melhor, eu posso ainda ir até o quinto ponto, que eu 5 pontos para falar sobre isso, né? Porque o homem precisa ser salvo, né? Porque está espiritualmente separado e afastado de Deus, certo? Então, veja só. Aí alguém pode perguntar, mas como é que é isso, irmão Jorge? Como é que eu estou separado de Deus se eu penso em Deus todo dia? Eu tenho Deus no meu coração. Tem alguns que dizem assim até, eu tenho Deus desde criancinha, pequenininho, eu tenho Jesus no meu coração. Não é assim que a gente escuta? Eu já vi muito em evangelismo sobre isso, quando a gente falando pessoalmente com as pessoas para entregar a vida a Jesus Cristo, porque as pessoas acreditam que um conceito, né, eu posso dizer assim, filosófico de Deus dentro do coração é suficiente para que ele se justifique ou seja justificado diante de Deus. Não é assim? Justamente. Isso é um perigo que as pessoas, Erivelto, Pedro e vocês que estão me escutando aqui e vão me ouvir, isso é um perigo grande, porque as pessoas acreditam nessa mentira satânica de que o fato dele ter intelectualmente pensado ou crer que tem Jesus Cristo no coração é suficiente para que ele seja justificado diante de Deus ou se auto-justifique. Olha, o homem, por natureza, ele está espiritualmente separado de Deus, afastado de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Existe um abismo entre nós e Deus por causa do pecado. E Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia naquela cruz, ele veio justamente para fazer uma ponte entre nós e Deus. Exatamente. Então, Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim, muito interessante isso, Isaías falando para o povo de Judá, né, que estava na iminência de ir para o cativeiro, por causa dos seus pecados, principalmente os de idolatria e aqueles que estavam vinculados à idolatria naquele tempo, né? Isaías, o profeta, ele chega e diz assim, olha, não
o braço forte, né, de Yahvé, que eu transcrevi aqui a versão King James, não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades aqui é pecado, viu? Que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Veja que palavra tremenda essa daqui, como diz a nossa irmã na congregação, forte, né? Veja só, existe uma separação, o pecado faz uma separação entre os humanos pecadores e Deus, e um Deus santo, que é o nosso Deus. Então Isaías, clamando ao povo da sua época, e isso ficou para nós hoje também, porque isso é muito atual, esse texto, ele conclama ao povo a se arrepender dos pecados, porque os pecados estão separando o ser humano de Deus. Como eu já disse antes, o Deus é santo e nós pecadores, então é impossível um Deus santo pactuar com o pecado e ter comunhão com um pecador que não se arrependeu e não aceitou a oferta de Deus, que é Cristo Jesus, para salvação e perdão dos pecados deles. E isso tudo, para nós pararmos aqui, eu quero recapitular aqui, dizendo o seguinte. Estou usando uma pauta, viu, minha gente, assim, tipo um esboço do porquê o homem precisa ser salvo. Primeiro, porque está espiritualmente morto em delitos e pecados. Foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Depois, porque o homem precisa ser salvo? Porque precisa ser salvo dos seus pecados. Depois, porque o homem precisa ser salvo? Porque está espiritualmente perdido. Depois, porque está espiritualmente separado de Deus. Por fim, para nós encerrarmos nosso programa hoje, o pecado, ele torna o homem réu do inferno. Essa é uma realidade bíblica que, como eu falava no princípio aqui junto com o Erivelto, tá difícil de escutar nos púlpitos, porque eu não sei porquê. Eu tenho alguma teoria minha, que eu não vou falar aqui agora, mas posso falar outra hora. Mas a Bíblia diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, está escrito o seguinte: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então esses textos, eles estão falando a respeito de o ser humano pecador tornar-se réu do inferno. E por fim, no mesmo capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 28 e 29, diz assim: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Olha só que negócio tremendo.
Meu irmão, isso aqui que eu estou dizendo para você nessa noite não é história, é palavra de Deus. E porque Deus deixou para nós esses escritos para nos alertar, porque Ele nos ama e deseja que a gente mude a nossa posição diante dele. Deus, Ele quer que eu e você mude a direção que a nossa vida está andando. Não é assim, Elivelto? Exatamente. É por esta causa que Jesus ordenou que se pregasse o evangelho a toda criatura. Porque todos são carentes de salvação. Glória a Deus. Todos são carentes de reconciliarem-se com Deus, para obter o perdão dos seus pecados, ter comunhão com Deus e a vida eterna por promessa, desde já, para depois da morte física, ou se Cristo vier antes, entrar no gozo eterno desta bênção. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos ficando por aqui nessa noite, desejando que Deus tenha falado ao seu coração pelo Santo Espírito. Glória, e que você tenha sido ou seja edificado, porque eu creio que Deus vai se utilizar desse material para chegar aos ouvidos de muitas pessoas no mundo. E fica aqui o convite para sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente a partir de 8 horas da noite, com a continuação do programa De Volta para a Palavra. Isso é um assunto que nós vamos estar aqui tratando toda sexta-feira, se Deus quiser. Eu e nosso irmão Erivelto e meu irmão Pedro, que está ali na retaguarda, glória a Deus, né, nos ajudando aqui. E eu peço aos irmãos que orem por nós, para que nós possamos fazer essa obra para Deus e para que o nome dele seja glorificado. Desejo a todos que fiquem na paz e uma boa noite em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor para todos.